Vamos aproveitar a nossa aula. Acomode-se em uma postura firme, confortável, estável. Feche os seus olhos e traga a consciência para o seu corpo físico. Observe a sua postura. O corpo vai se acomodando. Você se senta sobre a sua almofada. E encontra uma posição das pernas que seja favorável, pode ser com as pernas cruzadas ou com as pernas estendidas. A primeira intenção é você perceber o seu corpo, as pernas, quadril, os braços, abrir o peito. Trazer consciência para a sua coluna vertebral, alongando com suavidade, sempre respeitando a sua anatomia, as curvaturas naturais da coluna. E observar a mente. Nossa mente, a todo momento, recebe as impressões do corpo físico. A partir desta impressão, dessas impressões, desse olhar que a mente lança sobre o corpo, ela cria uma história. E nem sempre nós devemos acreditar na história que a mente conta. Porque nós temos um corpo, nós temos a mente, mas nós não somos o corpo nem a mente. O yoga nos ensina que somos a consciência, que observa, que testemunha sem julgamentos. Então, quando a mente, a todo tempo, cria histórias, nós devemos olhar, num primeiro momento, sem qualquer juízo de valor, e depois perceber se devemos acreditar na história que a mente conta ou devemos abandonar a história. Nossa mente lida com padrões, muitos deles que estão no subconsciente, coisas que a gente não percebe. Então não devemos nos perder nos emaranhados da mente, para que você possa observar com clareza, identificar o que é e o que não é real. E muitas vezes a prática nos traz um certo desconforto, porque nem sempre a postura vai ser totalmente confortável. Buscamos a adaptação possível, encontrar uma forma de olharmos para dentro,
E entender até que ponto o desconforto passa a ser algo que realmente precisa da nossa intervenção, né? Ou trocar a postura, ou buscar uma forma mais confortável de se posicionar no espaço. O elo de ligação entre o corpo e a mente está na respiração. Durante a prática de yoga, preferencialmente procure inspirar e exalar pelas narinas. Ao inspirar, você expande o abdômen, na sequência o tórax, depois o peito, como uma onda que sobe. Ao exalar, esvazie, murchando a barriga, trazendo o umbigo em direção à coluna. Para então iniciar um novo ciclo de expansão e depois recolhimento. Essa é a respiração abdominal diafragmática, chamada de Raja Pranayama. Raja é completo, Prana é a energia cósmica vital que nós absorvemos, a energia que vem do espaço, a energia da vida. Yama significa expansão. São mais do que técnicas respiratórias. É um processo de voltar-se para dentro. E nesse processo você vai trabalhar o seu aumento do foco e a concentração. Então você passa a prestar atenção na respiração. Isso vai criando um espaço de calma. Essa respiração abdominal diafragmática acalma o sistema nervoso central. Você massageia os órgãos internos. E você vai se acomodando, encontrando conforto onde antes não existia, mas já estava ali. O simples ato de observar a respiração, respirar com consciência, transforma a forma como você se sente, dissolvendo aquele padrão de ansiedade, de agitação. Trazendo para uma nova experiência. Com os olhos fechados, seu olhar volta-se para dentro. Num exercício de abstração, nós imaginamos a consciência, que é o nosso verdadeiro eu, a nossa essência, separada do corpo e da mente, para que a consciência possa observar o corpo e observar a mente. Mas está tudo conectado. É apenas para um exercício. A prática de yoga é um treinamento que a gente leva para a vida lá fora do tapetinho. Quando a gente aprende a observar, sem julgar, e observar a própria mente, para depois, se julgarmos coerente, darmos os créditos às histórias que a mente conta.
O objetivo do yoga é a libertação ou liberação do sofrimento autoinduzido, o estado chamado moksha. E diferente do que grande parte das tradicionais pregam, quando dizem que você só obterá a libertação do sofrimento após a morte, dentro da filosofia, dentro do yoga, que é um dos pontos de vistas, é um darshana, desse conhecimento sagrado que vem há mais de 5.000 anos, da região onde hoje é a Índia. O yoga entende que nós podemos conseguir a libertação do sofrimento, atingir o estado de plenitude, de felicidade, de paz, ainda nessa vida. Quando você se liberta dessas ansiedades criadas pela mente. Até os mestres experimentam uma ansiedade diante de um problema real. Mas a grande questão é que nós passamos 80% do nosso tempo sofrendo por histórias imaginárias. Então você observa a sua respiração, se concentra no ar passando pelos dutos nasais, mentalize jatos de luz entrando e saindo das narinas, representando a energia cósmica vital, o prana, a energia da vida. Essa energia flui através do nosso corpo sem obstáculos. Vamos dissolvendo os nós psíquicos com a nossa respiração profunda. Então mentalize um ponto de luz entre suas sobrancelhas, representando a luz da sua consciência. Você é a consciência que observa. Uma força inteligente atemporal, que existe além desse tempo, além do espaço, além desse período que você chama de vida. A consciência é imperecível. Ela sempre existiu e vai sempre existir. Só muda de estado. Mentalize um ponto de luz e você vai agora observar, perceber um som. Concentre-se neste som. Ao ouvir o sino, você vai inspirar. Ao exalar, o ar passa pelas cordas vocais e você vai entoar o mantra Om. Vai fechando a boca e vai fazendo esse som vibrar internamente. Depois nós vamos entoar o mantra Shanti. Shanti significa paz. Transformando essa vibração num sentimento de alívio, de liberdade. E o mantra Om representa a energia cósmica criativa, a energia que criou tudo que existe, a inteligência primordial, que nós chamamos de Deus, o primeiro som, a representação da primeira energia que criou tudo que existe. Podemos utilizar essa energia para criar o que quisermos, com intenção,
com sentimento. Inspira. Antes traga as palmas das mãos unidas na frente do peito em Anjali Mudra, num gesto de apaziguamento interno, de equilíbrio, de harmonização de forças entre aquilo que você gosta e não gosta, o ponto de equilíbrio. A sua paz emocional. Agora inspira. Inspira. Fique em silêncio, repouse as mãos sobre as pernas. Inspira expandindo, como uma onda que sobe, dilatando o abdômen, na sequência o tórax, depois o peito. Depois exale, esvaziando a barriga, como um balão que murcha. Entrelace os dedos das mãos assim na frente do peito, ó, e estenda os braços, afastando as escápulas. Agora solte as mãos e espreguice. Alongue a sua coluna, estendendo os braços. Exale. Agora, ó, leva os braços lá para trás, aproxima as escápulas, segura com uma mão na outra, estica os braços, eleva um pouquinho o queixo, abre bem o peito, respira. Exala, esvazia. Mais uma vez, inspira e expande. Observa o que você sente, sem se apegar. Observa os pensamentos, como se você apreciasse as nuvens no céu, seguindo o seu fluxo. Agora solte e vamos estender as pernas e descer da almofada. Sim, você deve sentar numa almofada para manter o quadril mais alto que os seus joelhos para sentir mais conforto. Escolhe os braços lá atrás agora, sentando-se no chão, e você vai fazer movimentos assim, ó, com os pés para frente, para trás. Inspira, exala. Alonga a coluna, respira, observa e vai fazendo esse movimento. Inspira, expande, exala, esvazia. Mentalize jatos de luz entrando pelas narinas.
murcha a barriga, inspira e expande. Esse é o seu momento. Momento em que você faz a sua prática, inspira a luz, exala a luz, manda essa energia luminosa, o prana que circula no seu corpo, para as partes do corpo que você está trabalhando mais. Agora faça movimentos circulares, ó, com a ponta dos pés movimentando, girando. Para um lado, para o outro. Precisamos lubrificar nossas articulações. Agora de leve batidinhas com as panturrilhas no chão. Soltando. Não precisa ser muito forte, é só para fazer uma suave massagem, ativando a circulação. Inspira, exala esvaziando. Mentalize fagulhas e faíscas se desprendendo das suas pernas enquanto você faz esses movimentos. E a gente vai aos poucos aquecendo o corpo. Aqui no sul, nossa região é mais fria, então a gente precisa ter todo um cuidado. Pronto, agora você movimenta mais um pouco. Agora, ó, flexiona os seus joelhos, deixa uns 2 palmos assim, segura aqui, ó, na canela e abre o peito. Inspira, eleva um pouquinho o teu queixo. Agora exala e vai com suavidade, arredondando um pouco as costas, encolhendo a barriga. Exala. Vai lá atrás, inspira, volta, abre. Estica as costas, alonga, inspirando. Exala. Como uma flor que se fecha, recolhendo o corpo, mas nada exagerado. Inspira, expande. Alongando a coluna, fazendo esse movimento suave de báscula com a coluna vertebral. Movimentando vértebra por vértebra, alongando a cervical, depois alongando a lombar. Inspira expandindo, exala esvaziando. Sem pressa. Yoga não é uma prática performática, você não precisa atingir nenhum alinhamento específico desejado, você vai trabalhando de acordo com o que o seu corpo permite, sem comparações, apenas sentindo o seu corpo se movimentar, junto com essa sincronia entre movimento e respiração. Concentra. Para isto, imagine jatos de luz entrando pelas narinas ao inspirar e jatos de luz saindo das narinas ao exalar. Você pode mentalizar uma luz dourada, se você quer mais energia, se você sente que precisa relaxar, flexionar, ganhar alongamento, mentalize luz azul ou verde. Veja o que sua intuição orienta. Muito bem. Agora você vai, trazer os pés unidos, segurar aqui na canela e alongar a coluna e tentar abaixar as pernas dentro daquilo que você consegue. Respira. Observa a tua respiração. Se você sentir que fica mais fácil, pode sentar numa almofadinha. Nessa postura você consegue se sentar numa almofada também.
Movimenta um pouco assim o queixo para cima e para baixo, mas tendo cuidado de não apertar a garganta e nem apertar a cervical. Para baixo exala, para cima inspira. Devagar. Depois movimente a cabeça para a direita, depois para a esquerda. Movimento bem leve, mas para alongar. Para lá no ápice da postura. Respira, exala, volta. Depois vai para o outro lado. Para descomprimir o pescoço. Movimentando, recuperando os movimentos. Agora você vai aproximar os calcanhares e vai segurar na canela, no tornozelo ou na ponta dos pés e vai alongar a coluna e movimentar os seus joelhos como se fosse o bater de asas de uma borboleta. Relaxe as articulações coxo-femorais e observe sua respiração. Inspira e expande, absorvendo prana, a energia cósmica vital que vem do universo, que vem do cosmos. Essa energia atravessa as camadas da atmosfera terrestre, envolve o seu corpo como se fosse uma purpurina luminosa bem fininha, uma energia luminosa. O que você achar melhor, o que você conseguir entender, o que você conseguir visualizar mentalmente. Inspira essa energia, sente ela circulando pelo seu corpo, desbloqueando pontos de rigidez, soltando a musculatura, dissolvendo padrões. Dentro do limite de conforto, sem exageros. O principal é a concentração, o trabalho mental. O corpo se adapta, você faz a postura da forma mais segura possível. E vai soltando a articulação coxo-femoral, ao mesmo tempo que ativa a musculatura da lombar, do abdômen para manter as costas estendidas. Vamos fazer uma aula bem tranquila. Agora estenda as pernas e coloque as mãos lá atrás da linha da cintura, posicione o seu quadril, sente-se sobre os isquios, as pernas afastadas não mais que a largura do quadril. E aí você usa os braços para tracionar as costas para cima, flexione os cotovelos, tenta abrir o peito, não colapse os ombros para dentro do pescoço. Tenta alongar a cervical, respira, expandindo a barriga, exala esvaziando, abrindo a planta dos pés. Se não abrir a planta dos pés, não alonga as panturrilhas. Os asanas são posturas psicofísicas que atuam profundamente a nível corporal, mental e emocional. Observe o que você sente ao fazer cada postura. Às vezes você pode sentir emoções conflitantes, até raiva. Pode eclodir no seu pensamento. Às vezes uma sensação de paz, de conforto, de relaxamento ou de uma ativação de força que te traz energia, que te traz confiança, mas nada exagerado, sempre observar. Se você busca posturas que mudam a todo momento, não é Hatha Yoga. Hatha Yoga trabalha com permanências, longas permanências em cada postura.
sem posturas mirabolantes. Yoga não é o Circo du Soleil. Você precisa realizar as posturas com uma certa frequência, as mesmas posturas, para que você evolua dentro da sua condição. E o que a gente busca é o aprofundamento da concentração como uma preparação para os estágios meditativos. Yoga é meditação. Hatha Yoga são as técnicas para que a gente consiga meditar com maior eficiência, com maior tranquilidade. Agora você vai fazer isso aqui, ó. Flexiona o teu joelho direito, e traz o joelho esquerdo para o alto, entrelaça os dedos e alonga a coluna. Respira. Entra na postura, fecha os olhos e observa. Analise sem julgar seus próprios padrões mentais, os sentimentos. Imagine que está sozinho na sala, o seu tapetinho é como se fosse uma bolha de luz, uma pirâmide de luz, o que você preferir, onde essa energia está sendo irradiada profundamente para as camadas da mente. Agora nós vamos levar o pé esquerdo lá atrás. Primeiro você traz a coluna ao eixo vertical. Pode usar a mão direita para tracionar a coluna ao centro, diminuindo a inclinação para a direita. Faça algumas respirações, deixe o seu corpo alongar suavemente. Há dias que estamos com o corpo mais enrijecido. Vamos com calma, com paciência. Há dias que estamos sentindo maior facilidade. Mas você pode fazer os asanas até mentalmente, mesmo que você não tivesse os movimentos do corpo. Você se imagina fazendo as posturas. Imagina o seu corpo respondendo positivamente, numa indução suave. Agora leve a mão direita lá atrás e, sem forçar, alongue a coluna, inspira e exala fazendo uma suave torção para a direita. Continue respirando, expandindo o abdômen, exale esvaziando. Repito, as posturas te ajudam, mas você que, através da concentração, mergulha para dentro. Então não precisa dar a sua máxima em cada postura, vá devagar. Trabalhe em 50% do que você poderia fazer e depois gradualmente avance caso você sinta que isso é bom para você. Inspira a luz, exala a luz. Visualize jatos de luz entrando pelas narinas ao inspirar. Essa luz, essa energia circula no seu corpo, dissolvendo as tensões, eliminando as preocupações. Exale, esvaziando, murchando a barriga, dissolvendo-se. Sua prática diária pode ter apenas 2, 3, 4 posturas.
Você trabalha a permanência, a respiração e a concentração. Agora volta devagar. E a perna que estava lá atrás, você traz aqui na frente, ó. A coxa em cima do pé, e aí você entrelaça os dedos atrás da coxa e ó, eleva um pouquinho e tenta tirar o pé do chão. Alonga, tenta estender a coluna, respira, mexe um pouco o teu pé para um lado e para o outro, depois estabiliza. E pronto. Agora abre o pé para o lado, gira um pouquinho o teu corpo, ó, abre a planta do pé e entrelaça os dedos atrás da coxa esquerda, estende a coluna para cima, abre a planta do pé, alonga a coluna, inspira e ao exalar, inclina levemente o tronco para frente. E fica respirando na postura, prestando atenção. Você é a consciência, você é o céu azul. Os pensamentos são as nuvens brancas que fluem. Você não tenta parar as nuvens, você apenas as acompanha por um certo caminho, um certo trecho e solta, desapega. Torne a observar a respiração, sem nenhuma pretensão. Não crie nenhuma expectativa com a sua prática, com aquilo que você deveria, aquilo que você gostaria de conseguir com a expansão do corpo. Apenas deixe acontecer. Agora volte devagar, ó, escorre os braços lá atrás, ó, afasta bem as pernas, faça esse movimento assim, alongando a coluna, soltando, ó, como se quisesse aumentar o espaço entre as vértebras lá da lombar. Depois para, estabiliza, aproxima as escápulas, mexe mais um pouco os seus pés, para um pouco, respira. Exala, murchando a barriga, inspira, expandindo. Agora, olha só, você vai flexionar o seu joelho esquerdo e vai trazer aqui, ó, o calcanhar na frente do tornozelo, entrelaçar os dedos das mãos na frente do joelho direito e alongar a coluna. O seu abdômen fica livre, sem a pressão da coxa, e permite que você o expanda ao inspirar, imaginando inspirar, absorver jatos de luz. Inspire luz azul, exale luz azul. Observa a tua respiração. Sentindo que o seu corpo vai ganhando flexibilidade, estenda a coluna. Continue observando a respiração. Mentalize luz azul. Concentra. Agora você coloca a mão lá atrás, ó, e passa o seu pé direito lá para trás. A mão esquerda no chão ajuda a trazer a coluna ao eixo vertical. Você para, respira, tenta
encontrar conforto no quadril. Claro que se você desejar, pode se sentar numa almofada ou num cobertor dobrado, caso isso traga mais conforto para você. E geralmente traz. A resistência do chão se torna um pouco mais suave. Você não deve forçar, mas deve ativar a musculatura. Há uma intenção de abrir, de expandir, mas não a qualquer custo. Você precisa entender que tudo vem de forma gradual. Tente todo dia praticar 2, 3 posturas, sempre mantendo foco na respiração profunda. Agora você vai levar a sua mão esquerda lá atrás, inspira longa, exala, faz uma suave torção e mantenha a sua respiração consciente. Você está realizando uma meia torção de coluna, Matsyendrasana, o nome da postura. Esses nomes em sânscrito servem apenas para a gente reconhecer as posturas, não se preocupe, não é importante, o importante é você respirar, concentrar. Observa, sente as informações que chegam através dos sentidos, que o corpo transmite. Nem sempre a informação que chega é confortável. Então você vai tentando encontrar o conforto, ajustando o corpo, observando os sentimentos e os seus pensamentos. Você não força, você se adapta. Você inspira e exala, expandindo, esvaziando. Agora volta devagar, tranquilamente. Estende um pouco a coluna. Eleva um pouco teus ombros, faz uns movimentos de giro para frente, giro para trás. Depois nós vamos trazer a perna que estava lá atrás, aqui para frente. Entrelaça os dedos atrás da coxa, inclina o tronco para trás, estende, respira, concentra e observa a tua respiração. Movimenta um pouco o pé, depois estica, estabiliza e respira. Flexionou o joelho, traz a perna estendida, pode deixar o joelho levemente flexionado e abre a planta do pé, gira um pouquinho o teu tronco para a direita, entrelaça os dedos atrás da coxa, alonga a coluna, inspira, exala inclinando um pouquinho para frente e observa. Respira e observa. Não julgue os seus sentimentos, apenas observe. Agora é hora de observar, não é hora de mudar a mente, é hora de observar. Abre a planta do pé. Agora, desfaz. Traz as plantas dos pés no chão, um palmo de distância do quadril. Segura nos joelhos e abre o peito. Aproxima as escápulas, alonga a coluna. Queixo paralelo ao chão. Respira. Expande o abdômen
Exala, esvazia. Dentro do conforto, dentro daquilo que é tranquilo para você. Não há nenhum tipo de violência, você não força uma situação, você flui. Agora a gente desfaz, ó, vamos tirar quem está sentado na almofadinha e nós vamos, ó, esticar o corpo no chão. Para deitar no chão, sem forçar a sua coluna, ó, você pode se deitar de lado e depois girar, ó. Estique o corpo, estique as pernas, estique os braços lá atrás, alongue o corpo, espreguice e fique espreguiçando. Estique os pés, pernas, o tronco, a coluna vertebral, os ombros, escápulas, braços, mãos. Deixe a perna esquerda estendida e flexione a perna direita, entrelace os dedos e traga o joelho em direção ao peito. Fique respirando profundamente. Vamos fazer uma prática bem tranquila. Mas nem por isso menos intensa no seu aspecto anímico. Percepção sensorial ativada, mas um olhar que não julga, apenas percebe, acolhe. Inspira, expande a barriga, exala, esvazia. Agora troque. Estenda a perna direita e devagar flexione a perna esquerda, trazendo-a sobre o tronco, entrelace os dedos na frente do joelho. E aí você segura, respira, deixa o corpo responder a esse estímulo. Observe como o ar entra, como o ar sai, enchendo e esvaziando seus pulmões. Inspira bem amplo. Agora, ó, traz os dois joelhos flexionados e deixa as plantas dos pés no chão, calcanhares perto dos glúteos, os braços ao lado do corpo e você sobe o seu quadril como se uma corda puxasse a sua pelvis para cima. Plantas dos pés, os braços e a parte de trás da cabeça tocam o chão. Alonga, sustenta, contrai ligeiramente os seus glúteos. Depois, aos poucos, vá abaixando vértebra por vértebra. Entrelace os dedos atrás da sua cabeça e devagar você vai, ó, tirando a cabeça, os ombros, encolhendo um pouco a barriga, você vai sentir um certo tremor, ativação da musculatura abdominal. Tenta respirar.
volta devagar. Deixe uma mão embaixo da outra atrás da cabeça. Abra o peito, traga os braços para o chão, aproxime um pouco mais as pernas flexionadas uma da outra. Respira. Abre o peito, deixe o seu peito alongar, as escápulas se aproximam, sua respiração é profunda, tranquila, serena. Inspira bem amplo. E ao exalar, tombe as pernas para a esquerda, gire um pouquinho a cabeça para a direita e fica nessa meia torção de coluna deitado. Supta Matsyendrasana. Trabalhando a coluna, o abdômen. Inspira, expande, exala, esvazia. Agora traz um joelho ao centro, depois o outro. As pernas ao centro, ajuste o corpo. Só troca a posição das mãos. E vamos compensar para o outro lado. Inspira, expande, exala, tomba as pernas para a sua direita e gira a cabeça no sentido oposto. Respira. Deixa o seu corpo soltando-se. Agora traga as pernas ao centro. Coloque um cobertorzinho ou almofada atrás da cabeça e relaxe. Solte o seu corpo no chão. Vamos ficar na postura de Shavasana. Os braços ao lado do corpo, afaste um pouquinho as pernas e relaxe o seu corpo. Caso sinta muito desconforto em ficar nessa postura, você pode deitar-se de lado com uma almofada mais alta embaixo da cabeça, talvez uma almofadinha entre os joelhos, entre as pernas. Feche os seus olhos e solte o seu corpo no chão. Relaxe. Observe o fluir da sua respiração profunda. Relaxe todo o corpo. Solte-se completamente. Imagine que você está dentro de uma bolha de luz dourada. Ao inspirar,
essa bolha de luz se expande com energias positivas. Ao exalar, essa bolha de luz se contrai e você absorve os elementos que te trazem saúde, paz. Inspire e exale sem pressa, soltando o seu corpo mais e mais. Inspire e exale sem pressa. De forma inteligente, a energia do prana se espalha pelo seu corpo, irradiando-se para as partes que mais necessitam dessa energia. Aos poucos, sem pressa, você vai se preparar para ir retornando, trazendo consciência para o seu corpo, para o momento presente. Vá sentindo melhor a sala, vai ouvindo melhor os sons. E aos poucos vá mexendo os dedos dos pés, os dedos das mãos. Espreguice o seu corpo. Faça os movimentos que o seu corpo pedir. E no seu tempo, nós vamos retornando. Vamos preparar a nossa almofada para a meditação final. Sente-se numa postura confortável, estável. Observe a sua respiração. Observando a mente sem julgamentos. Crie um espaço minimamente confortável. Você pode fazer a mudra que está habituado com as mãos, simplesmente colocando uma mão sobre a outra, ambas no seu colo. Ou colocando a ponta do indicador na raiz do polegar, com as palmas das mãos viradas para cima. Feche os seus olhos. E observe a sua respiração. Como o seu corpo respira.
Inspira, expande, exala, esvazia. Maxilar relaxado. Repouse a língua dentro da boca sem pressão, sem apertar os dentes. Mesmo com os olhos fechados. Você pode mergulhar o olhar nessa escuridão amiga que você vê diante dos olhos. Ou simplesmente, se você tiver facilidade, imaginar um ponto de luz entre as sobrancelhas. Respira. Concentra. Mergulhe para dentro de si. Você se estabelece no silêncio. Desapegue-se dos sons externos.
Sinta a sua respiração, vá retornando aos poucos. Traga suas mãos unidas na frente do peito em Anjali Mudra, representando o equilíbrio entre aquilo que a gente gosta e as nossas aversões, que os nossos pensamentos, palavras e ações esteja sempre orientado para a paz também, né? Para a busca de um estado mais pacífico, mais calmo. Os efeitos desta prática atuarão no seu corpo físico, no seu corpo energético por vários dias. Observe a sua respiração e mentalize um ponto de luz entre as sobrancelhas. E vamos encerrar a nossa prática entoando os mantras Om e Shanti. Inspira. Reverenciamos a luz da nossa consciência. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Nos saudamos. Namastê. Namastê. Me diga, esta aula te ajudou a encontrar equilíbrio hoje? Espero que sim. E se você sente no coração o desejo de apoiar a manutenção deste canal, te convido a fazer parte desta corrente de sustentabilidade. Qualquer contribuição voluntária é muito bem-vinda e nos ajuda a continuar gravando novos conteúdos, novas aulas com qualidade. É muito simples. Você pode contribuir via Pix. É só escanear o QR Code aqui ao lado ou acessar as informações na descrição desse vídeo. O yoga é uma jornada de união e troca, e acreditamos que o acesso a essa filosofia milenar ajuda muito para que mais pessoas encontrem saúde, paz mental e bem-estar.